Amém. Nós vamos continuar a lição da semana passada. Não há dúvidas em relação à semana passada? Não há, nem pode haver, porque foi tudo tão bem explicadinho. No Life Group vocês voltaram a falar do assunto. São todos pessoas cheias da mente de Cristo. Amém? Portanto, qualquer pergunta que eu fizer... Então, eu não vou fazer perguntas, porque vocês já sabem todas as respostas, mas nós vamos continuar a falar acerca de eu edificarei a minha igreja. E estas foram palavras de Jesus Cristo. Quando Pedro teve uma revelação inspirada por Deus Pai e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: olha, sobre esta revelação, a minha igreja será edificada. E não será edificada por outro, mas Jesus disse, ela será edificada por mim próprio. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, começou a edificação da igreja. Ele sobe, desce o Espírito Santo para nós ficarmos cheios de poder, para sermos testemunhas. E a igreja do Senhor tem sido edificada há 20 séculos. E não é por esforço humano, é edificado sobre uma revelação. Sempre que alguém tem a revelação de que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja cresce, a igreja é edificada. E nós assim estamos de geração em geração até aos dias de hoje. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja. Se fosse um homem que quisesse edificar, já tinha caído. É interessante nós vermos em Atos que os sacerdotes, o poder religioso da época estavam atrás dos cristãos. Estavam com raiva. E eles disseram, nós temos que os destruir, nós temos que ir acabar com eles, porque eles estão contra a nossa tradição, contra o nosso Deus, o Deus de Abraão. Para eles era heresia. E é muito interessante ver o que o sumo sacerdote disse. Ele disse, se for algo de homens, logo acaba. Lembram-se quando ele disse isto? Mas se for de Deus, permanecerá. O sumo sacerdote nem sabia as palavras proféticas que ele realmente estava a dizer. Ele estava a dizer, se isto for coisa de homens, nós não precisamos nos preocupar, isto vai acabar por si só. Mas ele disse, mas se for de Deus... E nós temos visto a Igreja do Senhor ter sido edificada através de séculos muito difíceis. Quando nós lemos e vemos o primeiro, o segundo e o terceiro século, o primeiro e o segundo principalmente da Igreja foi assim tenebroso, foi muito perseguida, mas independentemente da perseguição, o que é que acontecia? A Igreja crescia. E depois o diabo às vezes muda de estratégia. Bem, ele viu, por perseguição a gente não consegue destruí-los, vamos começar a inventar coisas, a colocar mais coisas dentro da fé deles. Então começaram-se a juntar coisas de outras religiões na fé cristã para ver se terminava. Mas não terminou. Havia sempre um ou outro que continuavam a falar acerca de Cristo. Todas as épocas houve sempre, não é, alguém que se levantava, alguém que falava das Escrituras, alguém que falava de Jesus. Depois tentou-se a Inquisição. A Inquisição foi um tempo horrível. Foi, mas o que é que aconteceu? Continuou-se a crescer, não é? Continuou-se a expandir. Por causa da Inquisição e da perseguição na Europa, muitos protestantes foram enviados para as Américas, tanto a América do Norte como a América do Sul. E continuou-se a expandir, chegou-se a mais territórios. Então nós vemos que quando e porque é Cristo que edifica a sua igreja, ela continua a crescer. Nos países de hoje, onde há perseguição, a igreja continua
a crescer. Para a nossa grande vergonha, acredita-se que a maior igreja que existe é na China. Continua a crescer, são milhões e milhões ainda, apesar de todo o comunismo, toda a proibição, eles continuam a crescer. Há uns anos atrás, não sei há quantos anos, mas há alguns poucos anos atrás, o país onde teve exponencialmente um maior crescimento foi o Egito. Mais em termos percentuais, foi o Egito. A gente vê assim, meu Deus, e a igreja continua a ser edificada apesar de guerras, apesar de lutas, de desafios, de obstáculos. E hoje nós olhamos para onde nós estamos inseridos e nós pensamos assim, mas o povo hoje só quer dinheiro, o povo hoje só quer diversão, o povo hoje está atrás de sexo, o povo hoje não consegue estar sozinho, tem que arranjar sempre alguém, o povo hoje quer ser conhecido, o povo hoje na nossa geração não quer Deus. E eu quero vos dizer, eles querem. Eles continuam à procura de algo que preencha o vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Eles estão à procura nas coisas erradas. Eles estão a abrir mão de sonhos de Deus enquanto procuram Deus noutras coisas. Mas ainda assim, eu acredito que é nesta geração e também nestes países ocidentais que o Senhor continua a edificar a sua igreja. Apesar de tudo, o Senhor continua a edificar a sua igreja. Vamos ler em 1 Pedro 2, dos versículos 4 ao 6, diz o seguinte: E chegando-vos para Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, Jerusalém, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O Senhor foi a primeira pedra, a pedra angular, a primeira das primeiras na edificação da sua igreja. E a seguir a esta pedra preciosa, eleita, o Senhor tem colocado outras pedras vivas. Quantas pedrinhas vivas? Eu lembro-me quando eu era pequenina que havia uma música, um corinho que dizia que eu era uma pedrinha viva nas mãos do Senhor. Não me lembro agora da música, mas ainda me lembro que eu cantava e dizia: uma pedrinha simples, sou na igreja de Cristo. Era uma coisinha assim. E nós cantávamos todos felizes porque sabíamos que éramos uma pedrinha simples, mas muito importante. Depois dizia também lá à frente que éramos simples, mas importantes. Diz para a pessoa que está ao teu lado: é simples, mas importante. E nós precisamos de nos lembrar que nós fazemos parte da edificação da Igreja do Senhor. O Senhor Jesus, quando começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E uma das ordens que ele deixou para a sua igreja é: vão, continuem a conquistar, continuem a alargar, não é, o território do reino dos céus, continuem a crescer. Então, nós precisamos de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, ok, tu começaste, és a pedra angular, eleita e preciosa, e quem em ti crer não será confundido, e eu sou uma pedra viva, mas para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. A minha vida agora, ela pertence-te. Uma pedra fora do edifício
não faz parte do edifício. É uma pedra, mas não faz parte do edifício. Para nós dizermos que fazemos parte da edificação da igreja, nós temos que estar colocados, e agora vou-vos dizer, ao lado uns dos outros. Quando nós estamos na igreja, o edifício, edificando a igreja, eu tenho pedras à minha direita, tenho pedras à minha esquerda, tenho pedras em baixo e pedras em cima. E depois a gente vai e diz assim, ó Deus, eu queria mudar de lugar. Vocês já imaginaram num edifício alguém ter aquela ideia assim, eu pus o tijolo aqui, mas eu acho que eu vou tirar este tijolo daqui e pô-lo ali. É possível? Não é? Estraga o tijolo, faz um buraco, a coisa fica estranha. Quem é que seleciona onde é que fica cada tijolo, cada pedra, cada telha? A pedra, o tijolo, a telha ou quem está a trabalhar? O pedreiro. Imaginem o pedreiro a perguntar olha, onde é que tu queres? Tu queres ser da sala, do quarto? Se a gente já diz que construtores demoram muito tempo em entregar a obra, imaginem se eles ainda tivessem a andar a perguntar ao material onde é que eles queriam ficar. A gente, não é, nunca tínhamos a obra terminada. E nós precisamos de oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis de eu me rendo. Este sacrifício é eu me rendo. Coloca-me onde tu quiseres, com as pessoas que tu entenderes, junto a quem for necessário. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para cada um de nós, Ele tem uma função, Ele tem um lugar e Ele nunca se engana. Amém? E a igreja tem sido edificada. Mas antes de continuarmos a falar sobre o que é a igreja, vamos ver o que é que não é a igreja. Vamos lá. Então, uma catedral não é igreja. Porque se uma catedral fosse igreja, todos os turistas que vão ao Mosteiro dos Jerónimos, quem é que já foi ao Mosteiro dos Jerónimos? Está sempre cheio de turista ou não está? A gente entrava e dizia, nossa, a igreja do Senhor está assim, é um avivamento. A gente diz isso. Porquê? Porque catedral não é igreja. Senão, era estávamos a bombar aqui, não é? Era um avivamento, a quantidade de gente que vai ver conventos e mosteiros. Era uma coisa, estava tudo, pronto, era o céu na terra praticamente já. Mas catedral não é igreja. E a gente até costuma dizer, não é porque eu durmo numa garagem que me torna um carro. Então há pessoas que podem viver literalmente dentro de uma igreja e nunca serem igreja. Porque tem algo a ver com o que está aqui dentro e não onde nós estamos. Há pessoas que pensam que a igreja é tipo posto de gasolina. O que é que nós vamos fazer ao posto? Abastecer, porque precisamos. Quem é que gosta de ir ao posto de gasolina? Vamos lá, ainda mais agora que a gasolina está com o preço, não é? Quase a beirar os 2 euros, está tudo a dizer Senhor Jesus. Ninguém gosta muito de ir, a gente só vai porque precisa. Há pessoas que eu vou-vos dizer, elas não gostam da igreja, mas infelizmente, às vezes elas precisam da igreja. Então, porque está um problema no trabalho, elas dizem assim, este domingo vou acordar cedo e vou. Pronto, lá terá que ser. Vou lá, vou pedir uma oração ao pastor, é uma necessidade, senão depois tenho que estar a empurrar o carro sozinha, então antes que isto fique pior, deixa-me lá pedir uma oraçãozinha. Há pessoas que nem têm paciência para se levantarem e ir à igreja. Habituaram-se a entrar no YouTube e deixa-me lá ver se eu encontro aqui alguma pregação que encaixe no meu pedido.
Então, começam à procura e depois há 1h10, nem pensar, é muito caro, né? 1h10, nem pensar, deixa-me ver se eu encontro uma de 40 minutos. Olha esta, 25, é esta que eu vou ouvir. Porquê? Porque elas estão à procura de quê? De algo para encher o tanque, para terem a certeza que o carro amanhã anda. Então, isto não é ser igreja. Isto é literalmente, de vez em quando, ir a Deus pedir alguma coisa. E acontecia isto com Jesus. Houve um dia que Jesus multiplicou o pão e o peixe, lembram-se? E no dia a seguir, Jesus já estava noutro lugar e a multidão apareceu toda outra vez onde estava Jesus. E ele disse: vocês não estão aqui porque querem o reino e aprender de Deus. Vocês estão aqui porque sabem que eu multiplico pão e peixe. Sabem o que é que o Senhor Jesus estava a dizer? Vocês estão aqui não porque são igreja, mas porque olham para mim como posto de gasolina. E isto é o início de muitos de nós. Muitos de nós, uma vez, entramos na igreja porque estávamos a precisar de pôr gasolina no carro. Estávamos a precisar de uma oração, estávamos a precisar de um milagre. E entramos, tudo bem. Agora, nós não podemos permanecer atrás de Jesus só porque Ele multiplica pão e peixe. Porque Jesus, Ele próprio disse, não, vocês têm é que me comer a mim. Aquele capítulo em que Jesus fala a seguir à multiplicação do pão e do peixe, Ele fala muito acerca de Ele é que é o pão. Nós temos que comer dele, temos que viver dele. Porque Ele está a dizer assim, a multiplicação foi bom, foi para ontem, tudo bem, mas nós agora precisamos de chegar a outro patamar. Eu posso entrar como turista em catedrais, igrejas, à vontade. Eu posso, numa necessidade, entrar numa igreja em desespero e pedir orem por mim? Posso. Mas eu não posso dizer que eu estou a ser igreja se a minha vida se limita ao posto de gasolina. Outra coisa que nós muitas das vezes olhamos para a igreja é como um shopping. Quem é que gosta de ir ao shopping? Ok, a partir da manhã os saldos já vão existir no shopping. Mulheres, peguem nos vossos cartões, tirem o dinheiro. Não é. Depois os maridos ficam zangados comigo. Então, o que é que acontece? Amanhã começam os saldos, vai haver mais gente no shopping. E muita gente olha para a igreja como um shopping. Passam horas na igreja. Porque tem ministério de crianças, é bom. Tem ministério para casais. É bom, isto é ótimo. Estão a consumir algo que a igreja dá. Ela explica a Bíblia. É bom. Tem passeios todos os anos. Eu faço todos os passeios e excursões que a minha igreja faz. Então, habituam-se a consumir as coisas que a igreja tem. Mas são consumidores. Como é que a gente chama uma pessoa que vai sempre ao shopping comprar coisas? São consumidores. Estão a fazer edificar a igreja? Não, estão a consumir da igreja. São salvos, crentes com o nome escrito no livro da vida? São. A igreja está a crescer por causa deles. A igreja está com mais gente por causa deles. Mas o reino, se eles são apenas consumidores, o reino não cresce. Porque o que eles consomem fica para eles. Não é dado a mais ninguém. Então, vamos ao shopping e andamos à procura de igrejas que tenham tudo. É importante que as igrejas tenham tudo. É. Mas nós não podemos andar à procura da igreja que tenha tudo para mim. Eu tenho que procurar onde eu me vou encaixar para o que é que eu posso fazer neste lugar. Para ser uma pedra viva. Lembram-se lá em 1 Pedro, o capítulo que os versículos. Nós somos pedras vivas. O que é que uma pedra viva faz? Tu dizes assim, não sei porque literalmente nunca vi nenhuma. Mas uma pedra viva, ela fala, ela mexe-se,
ela reproduz. O que é que um ser vivo faz, não é? Então nós precisamos de pensar assim, se eu vejo a igreja apenas como um lugar onde eu consumo um curso para casais, faço o curso de batismo, sou batizada, alguém toma conta das minhas crianças, há culto para séniores, tenho lá, e só consumo, estou salvo. Estou. Mas a igreja não está a crescer por causa de mim, está a crescer por causa de outros. E depois ainda há outros que veem a igreja como uma sala de espetáculos. Então eles estão à procura da igreja que tenha a melhor luz, o melhor som, a melhor banda, o pregador mais hit na moda, um coaching assim, sabem, que entram assim no meio do... coisa americana, que entram assim na porta que está lá no fundo e passam no meio do povo. É espetáculo. E quando nós olhamos para a igreja como espetáculo, nós nunca crescemos numa igreja. Nós andamos a pular de igreja em igreja, porque há sempre mais um espetáculo melhor. Vem uma banda agora, há os bilhetes à venda para ouvir o pregador X ou Y. E andamos atrás de espetáculos. Coisas que... Nada contra, mas o Aguinaldo conhece um senhor que estava a falar com o Aguinaldo e ele disse: "Oh, pastor, olha aqui." Então ele tem um dossiê com micas, não é? Com estas coisinhas, e dentro ele vai guardando todos os cartõezinhos, ou os horários, ou aqueles crachás de cada conferência que já foi na vida dele. Ele tem, assim, mas ele faz aquilo assim porque ele já foi a muitos espetáculos gospel. Né? Agora, eu vou te dizer, eu posso ouvir a melhor banda, eu posso ouvir o pregador mais erudito e dizer assim: uau, foi tão bom, aquela luz, o fumo no palco, aquele som, não é? E se não fizer diferença na segunda-feira, até posso cair com a oração e cair e tal, e dizer: "Ai, foi bombástico." Se na segunda-feira a minha vida continuar na mesma, eu continuar ainda a abrir portas para o pecado e a não querer fazer a vontade de Deus, literalmente, eu só fui ver um espetáculo. A gente pode ter luzes na igreja? Pode. Pode ter música boa? Pode. Pode ter uma boa palavra? Pode. Mas eu não posso ir à igreja por causa disso. Porque a gente não vai à igreja. Nós somos igreja. Vira-te outra vez para a pessoa do teu lado. Tu és uma pedra simples, importante e viva. Então isto é o que não é. E se nós não mudarmos o chip, o que é que acontece a quem consome igreja? Nunca está satisfeito, porque eu quero vos dizer, às vezes há orações que nós fazemos e o Senhor diz não. Quantos é que já fizeram orações e Deus disse não? Senhor, eu quero casar com ele. E Deus diz assim: não é ele para ti. Quantos é que já ouviram o não do Senhor? Quantos é que já estavam com muita urgência e a resposta do Senhor foi: espera. E a gente até disse assim: Senhor, tu não compreendes-me. Quando a gente olha para a igreja como um lugar de consumo, se Deus diz não ou espera, a gente diz assim: o meu pastor não tem assim muita unção, eu vou mudar de igreja, vou à procura de que a oração dele seja assim poderosa. Ou então, a palavra que é dada, esta palavra não se adequa muito a mim, eu gosto de umas igrejas que falam assim mais pro up, estão assim mais mais na moda, mais eu posso tudo naquele que me fortalece. E esta igreja não fala muito que eu posso, às vezes diz que há coisas que eu não posso fazer mesmo. Então, vou mudar de igreja. Esta igreja não tem o ministério de apoio que eu gostaria que tivesse, vou mudar. Porque somos consumidores. Se a gente olha para a igreja como posto de gasolina, como um shopping, como uma casa de espetáculos,
nós nunca conseguimos frutificar num lugar, porque nunca temos tempo suficiente para criar raízes, relacionamentos e frutificar e fazer crescer o reino. Então nós entramos na igreja pensando que ela é um posto de gasolina, entramos na igreja achando um espetáculo porque ela é um shopping que tem muita coisa, entramos na igreja porque ela tem um bom espetáculo e fomos a uma festa de Natal e depois até gostámos, mas isso é só para entrar. Quando nós entramos na igreja e nós acreditamos e temos a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, nós deixamos de entrar na igreja e nós passamos a ser igreja. E agora vamos outra vez à palavra da semana passada que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Então a eclésia era o quê? Era a Assembleia de Deus, era a Assembleia da cidade, formada pelos apóstolos, que era o nome que se dava a cada membro, e todos eles tinham a experiência militar. Todas as cidades, grandes cidades, tanto da Grécia como depois no Império Romano, tinham a sua eclésia, uma assembleia formada por apóstolos, que todos eles tinham experiência militar. E para que era produzir? Porque é que havia esta assembleia? Até hoje, todos os países têm uma assembleia, têm ou não têm? Então, é algo que nós recebemos ainda da cultura grego-romana e permanece até aos dias de hoje. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, do versículo 4 ao 6, Pedro está a dizer assim: vocês são pedras simples, mas são pedras vivas, que são edificadas sobre a pedra angular, preciosa e eleita. Vocês existem para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E agora no versículo 9, Pedro diz: vocês existem para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu não sou consumidor de igreja. Eu faço parte da igreja. Eu devo ser aquele que anuncia, aquele que demonstra quem Deus é para outros. Eu vou a reuniões no domingo, eu vou a reuniões da igreja para me encher, não para que o meu carro ande na segunda-feira, mas para que eu tenha para dar a outros carros para que eles andem na segunda-feira. Então é muito interessante quando nós entendemos que fazemos parte de uma assembleia que vota, que fala, que tem algumas responsabilidades. Vamos ver as 3 responsabilidades da eclésia do Império Romano. Então, quando eles chegavam, eles conquistavam uma cidade, entravam na cidade e agora eles tinham o propósito de legislar, trazer as leis para aquela cidade. Eram cidades que tinham sido agora conquistadas, tinham outras regras, tinham outras leis, e o povo, quando chegava lá, o povo romano, ele dizia assim: agora vocês vão aprender as nossas leis. Então, onde tu estás, no teu trabalho, na tua escola, na tua família, na tua casa, tu precisas de demonstrar as leis de Deus. E Jesus, ele resumiu toda a lei dizendo, em Mateus 22, 37 a 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quanto mais nós vivermos igreja, mais nós somos responsáveis por amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e amar o próximo como a nós mesmos. Diz para a pessoa que está ao teu lado: eu amo-te como se fosse eu. Né? Custa um bocadinho dizer isso, não? Até a gente diz assim, fica estranho ou não fica? Mas é bíblico. E a gente diz assim, mas eu ainda não amo a pessoa, eu não amo nem o Aguinaldo como se fosse eu, porque há coisas que quando ele diz estou com dor de garganta, ele diz, chupa qualquer coisa. E não fica a chorar. Se fosse eu, chorava. Mas assim, nós pensamos assim, meu Deus, eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim. Então eu deixo de ser um consumidor e passo a ser um abençoador. Eu deixo de querer as coisas só para mim, mas eu começo a pensar nos outros, a cuidar dos... E começo a falar das leis, mas principalmente a viver as leis de Cristo. Então a eclésia, ela estabelecia-se numa cidade e ela ensinava os decretos de César. E nós estamos nesta geração para continuarmos a ensinar os decretos de Deus. Aquilo que era errado há 2000 anos atrás continua a ser errado hoje. E nós precisamos de continuar a levantar a bandeira de Cristo. Temos que continuar a falar naquilo que nós queremos, naquilo que nós acreditamos. Os princípios de Deus são imutáveis. Eles continuam o mesmo. Então nós, como ministros do Rei Jesus, precisamos de estar sempre a demonstrar qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Se as pessoas vão seguir ou não, é algo pessoal. Mas nós, como igreja, precisamos de continuar a falar acerca dos decretos e princípios bíblicos. Se eu começo a juntar coisas fora da Bíblia, então eu já não estou a ser fiel à Assembleia a que eu pertenço. Eu faço parte da Eclésia de Cristo e eu não posso misturar coisas. Então, o que Cristo disse é lei. É algo para eu guardar, é princípio. Eu não posso quebrar. Então nós precisamos de continuar a ver como a igreja de Bereia, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles iam ver se ele tinha falado apenas a palavra de Deus. E nós temos que continuar a viver a nossa vida sobre a palavra de Deus. Porquê? Porque outra coisa que a Eclésia tinha que fazer, ela tinha o propósito de influenciar. Todo o Império Romano foi influenciado pelo latim. Nós falamos português, há outros que falam espanhol, há outros que falam italiano, há outros que falam francês, mas a base é latina. Então nós precisamos de influenciar. Quando eles chegaram naquela altura à Península Ibérica, falavam-se outras línguas ou não se falavam? Claro que se falavam outras línguas, várias outras línguas. E ainda existem dialetos em Itália, ainda existe o mirandês em Portugal, não é? Se vocês um dia quiserem aprender o dialeto, é o mirandês, ainda dá para aprender, se houver algum louco. Então, mas eles influenciaram de tal maneira que o latim expandiu-se completamente. E o que é que acontece? Nós precisamos de continuar a influenciar. Mas o povo lá fora fala outra língua. Está bem, mas nós vamos falar a nossa língua. Porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E é essa a língua que nós vamos continuar a falar. Porque Deus é amor e é essa a língua que nós vamos continuar a falar. Olhem só
alguns versículos que falam acerca de como Deus nos ajuda a edificar, a influenciar. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Eu não sou um grande influencer. Não precisas te preocupar. Quem nos veio ajudar com poder para nós sermos grandes influencers, quem é que está aí no Espírito Santo? Há melhor coach que o Espírito Santo, gente? Vai-nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender para sermos bons influencers. Então, o Senhor, ele era muito à frente do seu tempo, não é? Sempre. E ele já dizia assim, não se preocupem, porque eu vou-vos ensinar a influenciar, a serem minhas testemunhas, a proclamarem a verdade. Há uma altura em que Jesus até diz aos seus discípulos, não se preocupem com o que têm que falar, que na altura eu vou colocar as minhas palavras na vossa boca. Foi ou não foi o que ele disse? E aconteceu tão boa influência, eles influenciaram tanto, que em Atos 17:6 houve uma cidade que ficou alvoroçada e apareceram os discípulos, eles prenderam o pessoal e disseram assim, estes são os que têm alvoroçado o mundo e agora chegaram aqui. O pessoal já estava tipo, meu Deus, esta gente não para, está cada vez com mais seguidores, só tem likes. Isto que começou com 12 no meio da Galileia, cresceu. Este pessoal que tem alvoroçado o mundo, chegou também aqui. E isto é o que nós temos que dizer hoje. Nós somos aqueles que temos alvoroçado o mundo e chegamos também aqui. Amém? Então nós, porquê? Porque é o Senhor que edifica a sua igreja. E o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá autoridade, o Senhor está conosco. E nós precisamos também de sermos dinâmicos. A maior influência que nós podemos dar é a maneira como vivemos, é o nosso testemunho. A maneira como vivemos faz toda a diferença. Então nós precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, começa o avivamento em mim. A gente há bocado cantou e a música do avivamento e ela diz, aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento. Isto é algo que nós temos que fazer como igreja todos os dias. Se eu sou igreja, eu digo, Senhor, eu não sei os outros, mas aumenta o fogo em mim, eu decidi viver o avivamento. E o avivamento vai começar com quem? Comigo. O avivamento vai começar em mim. É colocando as palavras do Senhor tornam-se vida em mim. Eu vou amar o Senhor com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu vou amar o próximo e eu vou deixá-lo ele mudar as coisas em mim. Não é mudar as coisas nos outros. É eu vou permitir que ele mude as coisas em mim, porque eu decidi viver o avivamento. E da maneira como eu vivo, eu vou começar a influenciar outros. E posso chegar a muitos lugares. Agora com as redes sociais, nós temos que usar as nossas redes sociais para influenciar outros acerca de Cristo. Um versículo, eu até digo assim, não ponham só gratidão a Deus, porque Deus há muitos. Assim, as pessoas leem gratidão a Deus, prontos. Mas se a gente puser assim, grato a Jesus Cristo, é diferente ou não é? A pessoa diz, pá, ela é daquelas que é mesmo crente. Porque ela pôs lá Jesus Cristo, não pôs só Deus. É muito interessante que às vezes é só uma coisinha, mas quem lê, eles sabem, esta é de verdade, esta deve ir à igreja. A maneira como nós trabalhamos as nossas redes sociais, há pessoas que... Eu tenho pessoas que eu sigo, que eu acho-as muito... que elas devem ser deprimidas, porque elas só põem coisas tristes. E eu penso assim, e ela é crente, só põe coisas tristes, só põe coisas assim mais amargas. Se eu não fosse crente, eu também não estava a pensar muito em ser por causa dela, não. Tipo assim. Mas se nós falamos acerca do amor de Deus,
falamos acerca da alegria de Deus, falamos de como Ele tem cuidado de nós. Quem nos segue faz diferença ou não faz? Parece que esta pessoa está sempre bem. Será que ela não tem problemas? Quem nos conhece sabe que a gente tem, não é problemas, é desafios. Então a gente tem desafios, mas vence-os a todos porque o Senhor está connosco e vai nos ajudando com sabedoria. Amém? Então, é diferente a maneira. Como é que eu estou a mostrar Cristo àqueles que me seguem nas redes sociais? E olha, há pessoas que me seguem que eu nem as conheço. Mas eu fico feliz, porque assim elas estão a ler uns versículos, estão a ler uns textos, estão a ser influenciados. E, mas eu não posso pôr fotografias do que eu comi ontem. Podes. Eu não posso pôr fotografias de onde é que eu estive a passear no sábado. Podes. Eu não posso pôr uma fotografia que eu fui ao ginásio. Podes. Mas se eu uso a rede social só para isso, eu estou a utilizar a rede social para que o reino do Senhor cresça. E se há essa oportunidade, por que não usá-la? Por isso é que nós temos um peixinho no carro. Toda a gente olha para o peixinho e... este carro é de crente. E até é bom, porque assim a gente também não faz as neiras no trânsito. Toda a gente sabe que a gente é crente e então é uma maneira de nós, né, pormos assim o pezinho no travão. Senhor, que eu estou a testemunhar que sou tua filha. Então eu tenho que conduzir de maneira exemplar. E como diz a minha mãe, quando a gente entra num cruzamento e começa a sorrir, os carros dão-nos sempre passagem, não é? Então, né, a gente chega ao cruzamento, não é? Isto eu aprendi, eu tirei a carta com 19 anos, a minha mãe disse assim, no cruzamento olha para as pessoas, sorri, faz assim com a mãozinha, tipo, estou a precisar da vossa ajuda. Eu sempre consigo tudo, porque peço sempre ajuda. Em qualquer lugar que eu tenha que ir, eu digo assim, preciso tanto da sua ajuda. E as pessoas ajudam sempre. Então, nós precisamos de usar aquilo que temos para influenciar, porque somos igreja. Não vamos à igreja, nós somos igreja. Somos aqueles que têm alvoroçado o mundo e chegamos agora aqui. Amém? Diz para a pessoa que está ao teu lado, tu tens alvoroçado o mundo. E agora chegaste aqui, opa! Terceiro propósito da Eclésia, ela tinha o propósito de dominar. Por isso é que todos eles tinham experiência militar. Todos nós somos soldados no exército de Cristo. E o reino não é para ficar parado, o reino é para continuar a crescer. Alarga o reino, faz crescer o reino, ele tem que passar de geração em geração. Ele tem que sair da minha casa e chegar à casa dos outros. Olhem só o que é que Jesus disse aos seus discípulos quando subiu aos céus. Chegando-se, Jesus disse-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Isto é dominar ou não? A gente pensa, o Império Romano era grande, mas a igreja é maior. Todas as nações. Nem o Império Romano conseguiu chegar a todas. Mas nós, aqueles que têm alvoroçado o mundo, vão chegar a todas. Amém? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Porquê? Porque é o Senhor que edifica a sua igreja. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá motivação, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos lima, que nos fortalece, que nos ensina, que nos aperta às vezes, mas sempre para que nós saibamos ter uma maior influência, sempre para que nós possamos viver cada vez mais os princípios bíblicos e trazer a sua legislação à luz, porque cada vez que nós nos rendemos ao Senhor, o reino de Deus continua a crescer. O Senhor Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sempre que eu tenho uma revelação de que eu preciso me arrepender de mais qualquer coisa, de que eu preciso mudar em mim qualquer coisa, o reino de Deus encontrou mais espaço em mim e eu consigo dar mais um passo para
fazer crescer o reino de Deus. Então nós precisamos de sermos simples na nossa maneira de ser igreja, porque a igreja, ela vive na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no verão, primavera, no outono, no inverno. A igreja, ela é uma assembleia. E nós precisamos, de, em qualquer lugar que nós estamos, nós dizer: Senhor, aumenta o fogo em mim, eu decidi viver um avivamento, eu decidi ser eclésia. Sempre que um life group se reúne, sabe o que é que acontece? A eclésia está a legislar, a influenciar, a dominar aquele bairro. Sempre que um discipulado acontece, há uma luz que está a brilhar naquele lugar, há uma maior influência na vida de alguém. Aquela pessoa está-se a tornar cada vez mais parecida com Jesus Cristo. Estamos a ser igreja. Então nós estamos aqui todos juntos, mas nós não podemos pensar que vamos para consumir, mas vamos para ser. Nós enchemos-nos aqui, compartilhamos a fé uns com os outros, temos estratégias para conquistar. A estratégia da nossa igreja é sempre através do life group, do discipulado, das reuniões ao domingo. Tudo isso faz crescer a igreja. Mas nós nunca podemos pensar que eu vou só para consumir. Não, se for preciso eu também vou orar. Se for preciso eu também vou ceder, eu vou fazer discipulado com alguém, eu vou abrir as portas para ter uma reunião na minha casa. É sermos igreja. E quando nós somos igreja, nós somos muito mais fiéis à nossa igreja local. Crescemos nesse lugar, ganhamos raízes nesse lugar e damos frutos nesse lugar. Há uns 2 anos eu preguei acerca de Deus nos criar com raízes e asas. E é exatamente, alguns de vocês lembram-se perfeitamente dessa pregação, porque vocês nunca se esquecem destas coisas. Mas para que nós possamos voar mais alto, nós primeiro temos que saber ter raízes, saber a quem pertencemos, quem nós somos, de que seiva é que nós nos estamos a alimentar. Então, nós precisamos sempre pensar: Deus, eu sou igreja aqui, eu sou igreja agora, eu estou aqui para que tu possas edificar através de mim a tua igreja. Pedrinhas vivas, vamos todas nos colocar de pé. Pedras vivas que creem no Senhor e não serão confundidas. Pedras que se multiplicam, que dominam, que influenciam. Amém? E o Senhor diz: não te preocupes, porque eu vou estar contigo todos os dias e vou-te ajudar a ser igreja. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos igreja, Senhor, todos os dias da nossa vida, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Que nós demonstremos sempre os teus princípios, que nós demonstremos sempre o teu amor, que nós influenciemos sempre aqueles que estão à nossa volta com luz. E nós não queremos ser uma igreja influenciada pelo mundo, mas nós queremos ser aquela igreja que influencia o mundo, que tem alvoroçado o mundo e agora chegou até aqui. Nós queremos fazer parte do reino que tem passado séculos e que chegou agora aqui, Senhor. E continuar a crescer de geração em geração. Continuar, Senhor, a ganhar pessoas que estão amarradas, que estão no império das trevas, anunciando as tuas virtudes, para que elas descubram o reino dos céus, o reino da luz. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos igreja. Não queremos consumir igreja, mas nós queremos ser igreja. Nós não queremos ser multidões que vão atrás de pão e de peixe, mas nós queremos ser discípulos que estão prontos a morrer por Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, ensina-nos a ser igreja, em nome de Jesus. Amém.